Olá, bem-vindos ao Etnias. Hoje vamos conhecer uma associação bué fixe, não só de nome, mas principalmente pelo papel que desempenha junto dos jovens africanos em Portugal. Estimular os imigrantes para uma participação ativa na sociedade é um dos principais objetivos desta associação que nasceu em território africano. Mais à frente, vamos conhecer uma jovem imigrante cabo-verdiana que há 7 anos deixou tudo o que tinha para vir para Portugal viver a vida com que sempre sonhou. Deparou-se com um país diferente do que tinha imaginado e, apesar de já estar há algum tempo desempregada, não faz tensão de voltar a solo africano. A terminar, há consultório jurídico com o Dr. Arlindo Ferreira. Em análise, o caso de Yolanda, uma cidadã brasileira que teme algumas complicações com o CEF na hora de renovar os documentos, visto que está numa situação de trabalho precário. Se tem uma questão jurídica a colocar, já sabe como fazer. Escreva-nos para Estrada da Outorela 118, Parque Holanda, Estúdio 2, SIC 2790-117, Carnachide ou para o e-mail etnias@sic.pt. Começou sob a forma de uma revista e hoje é uma associação. A Bué Fixe nasceu em São Tomé para ajudar a esclarecer os jovens africanos. Pelas mãos de Dinka Amorim e Nelson Rosa, chegou a Portugal para estimular os jovens imigrantes a participarem ativamente na comunidade onde se inserem. Olá, Dinka, olá, Nelson, bem-vindos ao Etnias. Obrigado. Parabéns por este projeto e vamos andar para trás e falar um bocadinho de como é que tudo começou. Qual foi a necessidade que vocês sentiram inicialmente de fazer, primeiro, uma revista? Começo eu, Nelson. Quem quiser. O Dinka atualmente é coordenador do projeto, por isso pode falar com pormenor sobre ele. Sim, tudo iniciou em São Tomé e Príncipe em 2003. Notávamos uma grande falta de informação relativamente à questão do VIH-Sida, muito direcionada aos jovens. E foi nessa altura que encontramos com uma senhora portuguesa que na altura ajudava o governo santomense a implementar o plano estratégico de luta contra a SIDA, e foi ela que nos incentivou para levarmos avante esse projeto, porque na altura era para ser uma associação. Depois vimos que era um pouco difícil, nós criamos uma revista com o mesmo nome. E daí, cá está a revista, sim, não é? Sim. Esta é um dos exemplares. Esta é a última edição que saiu. Esta é a última edição? Sim. Isto sai de quanto em quanto tempo? 2 em 2 meses, é De 2 em bimestral. 2 meses. Sim. Esta revista surge porque vocês sentem uma necessidade grande de informar não só os jovens, mas principalmente os jovens sobre o flagelo da SIDA, não é? Era que de repente as taxas cresceram de SIDA no vosso país cresceram e havia que os informar de como se prevenirem contra a SIDA. E como é que foi? Como é que foi até a revista sair para a rua? Como é que tudo aconteceu? Nelson, agora pode ser Nelson. Claro. Portanto, tudo começou com uma simples conversa com a doutora Ana Felgueiras, que é a pessoa que idealizou este projeto. Além dos motivos que Dinka invocou, que estão subjacentes à criação desse projeto, há mais 3 que são importantes. E penso que já tinha feito referência a um deles, que é, portanto, tem havido uma tendência para o aumento de casos de infecção por VIH entre jovens. Por isso era fundamental, num país de 180 mil pessoas, na altura era menos, na altura éramos 160 mil pessoas, hoje a taxa de natalidade disparou, somos mais, mas não somos assim tantos. Por isso seria desastroso num país com pouca gente ter uma taxa de casos de infecção por VIH-Sida muito elevada. Santo Tomé e Príncipe tem outras prioridades, precisa de homens instruídos, de pessoas física e psicologicamente saudáveis. Por isso era necessário que houvesse um investimento sério no sector da saúde, no sector da educação, na saúde neste caso, para inverter esta tendência de aumento de casos de infecção por VIH-Sida. Havia que prevenir informando, exatamente, não é? Exatamente. Além disso, combater a discriminação de que são vítimas os seropositivos. Também isso. Sim, os seropositivos não perdem a dignidade por se encontrarem nesta situação, por isso merecem da sociedade e do Estado o respeito e a proteção. E o primeiro número, quem é que escreveu nesse primeiro número? Foram vocês? Foi a doutora Ana que falou? Como é que essa informação foi passada? O primeiro número foi composto por todos os participantes do projeto em São Tomé.
naturalmente os jovens e também estudantes e a doutoranda. E o primeiro número foi lançado oficialmente no dia 13 de setembro de 2013. E foi distribuição gratuita? Sim, a revista sempre foi distribuição gratuita nas escolas. E como é que os jovens que receberam a revista reagiram? Está bem, não sei o quê, ou mostraram logo interesse em folhear e perceber o que é que se tratava? O impacto foi bastante positivo. Os jovens receberam da melhor maneira, principalmente os estudantes, porque faltava na altura algo com uma linguagem muito simples. É fixe, não é? Assim, uma linguagem muito direcionada para os jovens. Mais jovem, que chegasse até eles. Exatamente. Por acaso, o feedback foi bastante positivo junto dos jovens nos diferentes distritos de São Tomé e Príncipe. Entretanto, vem estudar para Lisboa, não é? Em 2005 vem estudar para Lisboa e é aí que se cria a associação? Sim. Foi quando viemos cá estudar em 2005. Não queríamos deixar o projeto morrer e trouxemos o projeto para Portugal, não só para os jovens santomenses de lá e de cá, mas também outros jovens dos Palop presente cá. E depois foi assim expandiram para outras camadas, não foi? Sim. Exato. E foi assim que nós depois formalizamos isso em um projeto e depois começamos a construir a Bué Fixe programa de rádio, Bué Fixe blog e agora, no verão do ano passado, Bué Fixe associação, para mantermos uma marca que é Bué Fixe, ou seja, de jovens para jovens, que é o nosso lema. E vocês têm noção, se calhar esta pergunta que eu vou fazer é um bocado difícil de responder, mas desde o momento em que lançaram a revista, que conseguiram atingir essa camada de jovens para quem ela era direcionada, que realmente houve uma redução no que diz respeito ao HIV? Não podemos falar isto com tanta dados certeza. Concretos, sim, não é? Mas notamos que a juventude hoje tem, portanto, uma noção mais clara sobre a existência... Tem uma preocupação. Tem uma preocupação também sobre a existência do vírus, sobre a necessidade de proteção ou de prevenção. Porque, entretanto, tem crescido ou estabilizou a taxa de infectados com HIV no vosso país? Tem havido uma tendência para o aumento de casos de infecção por VIH-Sida. Tem havido esta tendência. Não temos dados concretos, mas a tendência tem sido Portanto, para aí aumentar. não podem mesmo parar, não é? Não Têm que podemos continuar parar, sim. Isto é um a desafio. informar. E agora a Bué Fixe lá é feita por vocês ou têm pessoas lá que fazem a revista? O que acontece agora é que nós continuamos a ter a ligação não só com São Tomé e Príncipe, mas outros países de Palop, em que nós enviamos a revista para locais de concentração de jovens, como é o caso do Centro Cultural Português em São Tomé, também em Bissau e também na cidade da Praia, onde muitos jovens têm acesso à revista em formato papel e também a revista está em formato online, em formato PDF, onde as pessoas podem visitar. E sentem que há muita procura? Sim, recebemos muitos mails, recebemos SMS de pessoas que enviam questões, dúvidas sobre comentários, sugestões que só nos ajuda a melhorar em cada dia que passa a Bué Fixe. E vocês também veio para cá na mesma altura que Não, eu vim 3 anos depois. Veio mais tarde, sim, não foi? Em 2008. Portanto, quando estava em São Tomé, eu era responsável pela distribuição da revista na biblioteca, portanto, outros sítios, São Titinga já mencionou. Além disso, nós medimos o impacto da participação e da preocupação dos jovens sobre este flagelo através de... se olhar para a nossa revista, 90% das peças que lá estão, fotos, revistas, opiniões, artigos, tudo isto é feito por jovens. Então são jovens que enviam as perguntas... De jovens para jovens. De jovens para jovens, exatamente. Vocês sentiram cá, quando chegaram, primeiro... e depois o Nelson Inca e depois o Nelson, que também havia a mesma falta de informação dos jovens em relação ao HIV? Não, há muita informação. A diferença, este projeto é inovador. É a forma como ela é passada, como ela é passada e, além disso, é passada por jovens para jovens. Portanto, esta é a diferença. Eles aceitam mais facilmente. Exatamente, do que se for porque um adulto. sim, há um conjunto de comportamentos que são comuns entre os jovens, por isso nós percebemos facilmente a necessidade e, portanto, a preocupação dos nossos colegas. Por isso, é muito mais fácil a comunicação, é muito mais fácil conversar e passar a mensagem aos jovens. Mas é uma conversa de um para o outro, e vocês recebem e-mails, respondem e-mails e também promovem algum tipo de debate? Sim. A Bué Fixe hoje é revista, são oficinas, portanto, fazemos workshops, portanto, é um programa de rádio, portanto, a Bué Fixe hoje é um projeto consolidado. O que
precisamos consolidar é a redução de casos de infecção por VIH-Sida. Este é o nosso desafio, mas demos passos relevantes. E quem é que vos ajudou na formação da associação? Tiveram algumas ajudas ou tiveram muitas dificuldades? Oficialmente, a UEFIS foi oficializada como uma associação em agosto do ano passado. Tivemos apoio do IPJ, que nos deu algum apoio em termos de como oficializar uma associação de jovens e que só nos ajudou bastante a desenvolver o projeto. O outro fator bastante importante que o Nelson também acabou por referir é o facto de nós utilizarmos uma linguagem simples, uma linguagem muito jovem, que identifica com o jovem. Ou seja, aliás, o UEFIS é um exemplo disso. Nós perguntamos ao jovem qual é a linguagem, ou seja, e eles dizem, nós queremos isso, nós simplesmente fazemos, que é algo, como o Nelson tinha acabado de dizer, que é feito de jovens para jovens, que é o nosso slogan, ou seja, só os jovens que mandam na UEFIS. Vocês, com esta associação, também fornecem aos jovens que estão infectados a forma como é que eles se podem tratar e informam-nos acerca dos direitos que eles têm, não é? Sim, sim. Aliás, isso foi um outro projeto que nós tivemos a desenvolver, aliás, que acabou este mês, que é Mídia Jovem no acesso aos direitos sociais, em que nós informávamos os jovens na área da saúde, ou seja, um jovem que estiver numa situação de irregularidade, nós informamos como pode ter o acesso à saúde, quer na revista, quer no blog, quer nas oficinas que nós desenvolvíamos. E têm muitos jovens, vocês sabem, sentem que têm muitos jovens nessa situação? Sim, o grande problema é que muitas das vezes há informações que não passam e as pessoas muitas vezes não têm esse tipo de informação que as pessoas têm os seus direitos. E daí o nosso papel é usar essas ferramentas de comunicação que é para passar essa mensagem. Aliás, nós estamos agora a trabalhar de perto nos bairros, que são os 3 bairros do Concelho da Amadora, que é o bairro de Santa Filomena, 6 de Maio e Cova da Moura, onde estamos a trabalhar de perto com essas associações, desenvolvendo essas atividades de informação e sensibilização dos jovens. Eu sei que sonha com uma cooperação maior entre os 2 continentes, não é? A África e a Europa. Sim, isso é um dos objetivos que temos, em fazer a ponte na área da cooperação euro-africana entre os jovens europeus e os jovens africanos na área da juventude. Então, portanto, esse é para aí que também estão a trabalhar. Sim. Somos todos jovens, independentemente do lugar onde nascemos, por isso. Há muita coisa que nos une, por isso. E o vosso objetivo é ficarem por cá e trabalharem nesse sentido ou é regressarem? Bom, eu penso que, enfim, temos planos em comuns, por isso eu penso que o nosso objetivo é regressar depois de terminarmos os nossos estudos. Nós temos que dar o nosso contributo para o progresso do nosso país e uma das formas de o fazer é regressar. Claro, podíamos estar cá a dar o nosso contributo, mas era aquilo que me diziam há bocadinho, sim. Que precisa de jovens com capacidade, exatamente. Com força para dar a volta. Mas o facto de regressarmos não significa que o projeto vai... Não, antes pelo contrário. Sim, antes pelo contrário. Continuar. Sim, mas o nosso desafio primordial é começar por São Tomé, com os jovens santomenses. Portanto, por isso, talvez o nosso regresso... seria ideal para começar este trabalho. Para estarem mais no sensibilização, terreno. Sim, mais perto das pessoas, conversando mais com os jovens. Enquanto isto não for Já possível... agora está a estudar o quê? Direito. Ciência Política e Relações Internacionais. Muito obrigada pela vossa presença aqui no programa. Desejo-vos a maior sorte para a vossa associação, que os vossos objetivos sejam todos conseguidos e espero daqui por uns tempos estar a falar com vocês com essas boas notícias. Muito obrigada por terem vindo ao Etnias. Muito obrigado. Obrigado. E agora fazemos uma pausa para um momento